Bom dia! É uma alegria estar aqui com você outra vez, continuando a nossa série de palavras sobre pais negligentes e filhos doentes. Como eu tinha prometido, hoje eu estarei falando um pouco sobre a questão do perfil do abusador. Em relação à questão das consequências do abuso sexual, eu não vou falar porque a doutora Carla, minha filha, fez um vídeo que também está aqui no canal, já está gravado, e que se você não viu, você pode acionar e vê-lo, falando de uma forma muito clara sobre os abusos, sobre abuso sexual, e ela fala de uma forma muito clara sobre a questão das consequências do abuso sexual. Então eu gostaria que você voltasse, desse uma olhadinha no canal e visse esse vídeo, porque aí não há necessidade de eu falar novamente sobre esse assunto, ok? Então hoje eu vou falar um pouquinho sobre a questão do perfil do abusador. Mas antes eu queria te pedir, se inscreve no canal, aciona o sininho para quando chegar um vídeo novo te avisar, para você poder estar vendo as coisas. E se você gostar do vídeo, dê um like, tudo isso ajuda a manter o canal, e esse canal é um canal que foi feito para a família, para assuntos que vêm ajudar as famílias. Então é importante essa alimentação do canal, ok? Te agradeço de antemão por sua colaboração. E queria te perguntar, se você entende um pouco sobre essa questão de abuso, do perfil, abuso sexual, do perfil do abusador. Será que existe um perfil? Existe um perfil, existe uma forma, a gente olha e já consegue identificar, vamos dizer assim, tem um perfil do abusador sexual que a gente possa identificar? Como que a gente pode fazer para poder proteger as nossas crianças e os nossos adolescentes, já que isso está acontecendo tanto, Estava olhando a pesquisa no ano de 2020, foram 109, mil casos só aqui no Brasil de denúncias pelo número 100 de abusos sexuais de crianças e adolescentes. E muitos desses abusos foram inclusive causados violências, ou seja, com estupros. Então é algo muito sério, algo que tem crescido muito. Mas vamos falar um pouquinho disso. Então, começando pela minha própria pergunta, existe um perfil específico que a gente possa olhar e identificar esse abusador? Infelizmente não existe. A gente sabe que existem algumas características comuns do abusador sexual, que é, por exemplo, a maioria deles gostam de criança, cativam as crianças, brincam muito com criança, outros procuram fazer trabalhar em áreas que são áreas que têm criança, tipo porteiro de escola infantil, até igreja, ministérios infantis, professores de crianças, e por aí vai. Mas é muito difícil, porque como que você vai saber? Você vai olhar para um porteiro e vai falar, aquele porteiro lá, ele tá aqui porque ele quer abusar das crianças? A gente não sabe, Então, infelizmente, nós não temos como detectar isso numa primeira vista, olhando, Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que proteger as nossas crianças, orientando as nossas crianças. A gente também prestando atenção e trazendo, informações para essas crianças. E isso precisa acontecer o mais cedo possível. Desde já que ela entenda um pouquinho, da idade que ela tiver ali, 1 aninho, 2 aninhos, já começar a ensinar essa criança como que ela pode se proteger de alguma forma. E uma das melhores formas da gente ensinar a criança não é propriamente só falar a questão dos órgãos genitais, mas principalmente a questão de consentimento. Toda aquela brincadeira, que não é agradável, aquela brincadeira que o outro chama para fazer segredo, ela deve ser orientada para a criança. Olha, não tem brincadeirinhas que você não gosta, você pode dizer não, você não é obrigada a brincar com ninguém, brincadeiras que você não gosta, e você também não precisa guardar segredo e não deve guardar segredo. Não existe essa coisa de segredo, porque eles falam muito sobre a questão do segredo, E uma das coisas que é muito interessante você ensinar para a criança é sobre os toques. Existe uma dinâmicazinha que a gente pode ensinar e é fácil, qualquer criança pode aprender isso. Até com 3 aninhos, 4 aninhos, eu creio que as crianças já podem assimilar. Que você ensina os 3 tipos de toques. Você fala, existe 3 toques, Existe o toque que é bom, que é esse que bate no ombrinho, aquele que faz assim, que pega na mão. Esse é um toque bom, não tem problema você fazer. Existe um toque que é ruim, que é aquele toque que você leva murro, ou bate, ou dá chutes. Esse é um toque ruim, você não pode fazer e nem deve receber esse tipo de toque. Existe um outro toque que se chama toque de segredos. E o toque de segredos é aquele toque que a pessoa vai querer ver os seus órgãos genitais. Aí você fala, dependendo
da idade da criança, né, o pipi, como ele entende, né, o bumbum. Então, se qualquer adulto, ou mesmo outra criança da sua idade, quiser que você desse a calcinha ou a cuequinha para ver os seus órgãos genitais, ou quiser tocar, esse é um toque de segredo. Ou mesmo não tocar, mas só olhar, você não pode deixar. Esse toque de segredo não pode, e de preferência, se alguém quiser fazer isso, você corre e conta para sua mamãe ou para o seu papai. Ou se foi a mamãe que fez isso ou o papai para fazer alguma outra coisa também, você conta para a vovó ou para alguém que você confia. Por quê? Porque infelizmente nós estamos tendo papais, né, abusadores sexuais, e infelizmente até mamães, né? Então é uma situação complexa e muito difícil. E outra coisa que eu queria dizer, fique atento as brincadeiras do seu filho, né? Às vezes a gente fica pensando assim, não, é criança, é da mesma idade dele, não tem nada, deixa o menino horas lá pro quarto, lá pro banheiro brincando e nem tá aí, né? Mas hoje tem acontecido abusos sexuais com crianças da mesma idade. Antigamente, né, se caracterizava abuso quando a idade de 5 anos de diferença, ou às vezes com algum tipo de situação de poder, né, se era tipo filho do patrão com o filho da empregada, mas hoje não. Hoje a gente percebe que crianças que foram abusadas ou crianças que estão sendo molestadas sexualmente, elas mexem com outras crianças da mesma idade. Por exemplo, né, já aconteceu numa escola que uma criança da mesma idade da outra chegou e falou para a menininha que queria que ela tirasse a calcinha, que ele queria brincar de fraldinha com ela. E ainda bem que a escola detectou, viu que aquilo ali era uma coisa pela câmera, né, chamou a criança, e quando foi brincar, perguntar para a criança que brincadeira de fraldinha é essa, o que você está brincando, essa criança acabou falando que era o papai que fazia isso, né? Já teve um caso, por exemplo, que eu atendi uma pessoa que a mãe estava num churrasco de família, na casa da família, ela com os filhos, né? E com toda a família, eles estavam no churrasco, no almoço, e as crianças estavam brincando e correndo, só que ninguém estava observando as crianças, né? De repente, a menininha dela de 4 aninhos foi abusada sexualmente pelo primo de 12 anos, que levou a menina no banheiro e abusou sexualmente da menina, durante essa brincadeira, né, ali no churrasco e da família, na casa de família. Então, assim, a coisa é muito séria, você não pode mais ficar, né, tranquilo nesse sentido de não observar, de não tomar cuidado. Ainda que seja uma criança da mesma idade, você tem que estar observando os dois, porque às vezes a sua criança é inocente, é pura, ela nunca viu nada de pornografia, você tem cuidado de não deixar ela ser, né, contaminada por esse tipo de coisa, mas às vezes a criança do vizinho ou a criança até mesmo do parente, não, já viu, ou talvez possa até estar passando por molestações sexuais ou já foi molestada sexualmente, né? Então essa criança que já foi molestada, como eu disse no outro vídeo, ela fica o quê? Estimulada sexualmente, ela vai acabar molestando também outras crianças. Então a maior forma de proteção ainda continua sendo a atenção dos pais, a atenção do cuidador. Você precisa realmente estar de olho na sua criança e no seu adolescente. E um outro ponto importante também é o diálogo, né? Você precisa conversar abertamente com a criança e com o adolescente, mostrando para ela o que é abuso, né? Abuso sexual não é só estupro, às vezes a gente acha que é estupro, mas não. Se mostrar os órgãos genitais para a criança é um abuso sexual. Falar de assuntos de ordens sexuais para a criança que ela não tem idade para ouvir é um abuso sexual. Pais que têm sexo no quarto fazendo barulho durante a relação sexual e as crianças ou os adolescentes ficam ouvindo é abuso sexual. Tudo isso é abuso sexual, né? Assistir um filme de pornografia, deixar material solto na casa que a criança pode ver e assistir também, é abuso sexual. Então o abuso sexual não é só estupro, são molestações, né? Molestações sexuais. Então, tudo isso precisa ser explicado para a criança. E, principalmente, o ponto é o que a criança pode consentir ou o que a criança não pode consentir, né? Nas brincadeiras, porque se chamam de brincadeiras. Vamos brincar de papai e mamãe, vamos brincar de fraldinha, vamos brincar não sei de quê, mas, na verdade, tudo isso é abuso. E ficar atento, porque, infelizmente, como eu disse para você, não existe um perfil, né, do abusador. Você não olha na cara do abusador e fala, esse cara é um abusador. Não é. Às vezes pode ser o pai, pode ser o avô, pode ser a mãe, pode ser a babá. Então você tem que ter atenção. Eu, por exemplo, aconselho, principalmente as mães e os pais que têm que trabalhar o dia todo fora e deixam os filhos em casa com babá, ou mesmo com um parente que não seja babá, que coloque uma câmera. Não sai tão caro colocar uma câmera. Você coloca uma câmera escondida lá para ficar mostrando. Existem muitos casos também de abuso sexual de irmãos com irmã,
de irmão mais velho com irmão mais novo. É comum acontecer. E os pais também não se atentam para isso. Às vezes os irmãos dormem no mesmo quarto, então eu acredito que o ideal é colocar uma câmera, porque você não cobra tão caro, não é um custo tão alto, né, se você colocar uma câmera lá, ainda que sejam irmãos e criança, deixa lá guardadinho ali, que ali você está observando, porque às vezes essa criança mais velha começa a descobrir os órgãos genitais, mesmo sem querer, ela começa ali a molestar a criança menor e começa a estimulá-la sexualmente. Então é isso aí, né? Nós temos que tomar cuidado, porque o índice de abuso sexual está muito grande e as consequências desse abuso sexual são terríveis. Você pode ver no vídeo da doutora Carla, que já está no canal, como eu disse, que vai prejudicar essa pessoa pro resto da sua vida. Não é brincadeira, né? É algo sério que precisa realmente de muito cuidado. E os pais, os cuidadores são, né, responsáveis para estar observando, orientando a criança e o adolescente, porque se nós não orientarmos, se nós não falarmos, né, essas crianças, esses adolescentes, eles vão aprender lá fora, eles vão ser, né, vítimas de abusadores, né? Muito comum também nas escolas, eu aconselho os pais a olhar a questão de WhatsApp, né, de telefone, dá o telefone para a criança, o celular, e deixa, a criança se envolve com comunidades, né, que são muitas vezes até de pornografias, outras coisas, de abusadores mesmo, e às vezes na sala de aula faz grupo de alunos da sala de aula, e esses alunos que já são mais velhos um pouco, que já estão aliciados nesse tipo de coisa, começa a mandar vídeos, né, começa a mandar coisas para os menores. Eu, por exemplo, tive o caso de uma pessoa que ela ficou muito assustada porque teve uma criança que mandou um vídeo de pornografia terrível, muito pesado, e a criança era muito pequena, não tinha condições de ter visto aquele vídeo, e ela assustou, teve distúrbio de comportamento. Então, pais, se você deixar seu filho entrar em algum grupo de WhatsApp, eu aconselho que você entre junto, que você fique também nesse grupo, para você ver o que está sendo falado, o que está sendo passado dentro deste grupo. Se essa mãe não tivesse, não teria visto, não teria denunciado o grupo e o aluno que fez isso, né? Então, todo cuidado é pouco em relação à questão de abuso sexual, todo cuidado é pouco, e a atenção àqueles sinais que eu já coloquei no vídeo anterior, né? Mudança de comportamento abrupto, criança agressiva, criança com medo, criança chorando, regiões genitais aparecendo com manchas, vermelhidão, coisas assim. Ficar atento também aos sinais, observando essa criança. Mas é muito melhor, né, a gente prevenir do que remediar. Então, fique atento para que o seu filho, para que a sua filha não seja vítima desse algo, né, tão terrível, tão destruidor, ok? Espero ter te ajudado e continuaremos com essa série de palavras ainda sobre a questão dos pais negligentes, né, e filhos doentes. E no próximo vídeo eu estarei falando sobre algo muito sério que talvez você nunca tenha ouvido falar, mas que acontece também muito e que precisa de realmente ser corrigido, que é a questão do incesto emocional. Há muitos pais fazendo incesto emocional com seus filhos, que é outro assunto sério e grave que nós estaremos falando na próxima semana. Tudo de bom e até o nosso próximo vídeo.